Eu antigamente não, né? Eu mês passado, eu não sabia ler livros. Aí até que eu peguei um livro com tema, o tema era Como Ler Livros. Eu até esqueci o nome do autor, mas o tema desse livro era Como Ler Livros. E ele deu 4 níveis. E eu tô trazendo aqui para vocês porque eu achei esse níveis muito fundamental para qualquer pessoa, para qualquer leitores, saber ler tanto um livro quanto um noticiário. Então, esse nível que eu vou falar para vocês é a base de tudo, para você conseguir entender o livro. Então, o leitor falou assim que tem 4 tipos de níveis, que é, até escrever aqui. Nível elementar, que é quando a gente adquire quando é criança. Então, esse conhecimento, esse nível a gente tem a partir do no fundamental, ensino fundamental e o ensino médio. Então, esse nível, ele basicamente é quando a gente consegue ler uma frase e consegue entender da forma básica. Eu vou dar um exemplo. Se eu ler assim, eu amo cuscuz com leite. Você tem que entender essa frase. Você entendeu o quê? Que eu amo cuscuz. Eu amo com leite. Então, nesse nível, você tem que saber a forma básica. O que você entendeu de uma forma básica dessa frase. Agora, o segundo é inspecional. É aqui que o negócio fica bom. Quando a gente vai ler um livro, primeiramente a gente tem que saber o porquê a gente tá lendo esse livro. E também a gente precisa saber o objetivo, para que eu estou usando esse livro. Vamos supor, eu tenho uma comunicação ruim, e eu tenho mesmo, e eu quero melhorar essa habilidade minha, então eu vou pegar um livro de comunicação. Aí, ó, eu já tenho um objetivo, eu já sei o porquê eu quero pegar o livro, então eu vou pegar um livro de comunicação. Aí ele fala que nesse nível tem 2 subníveis, que é 1 e 2, né? 2 subníveis no inspecional, que é nível 1 do inspecional. A gente vai pegar o livro e a gente só vai mapear o livro. A gente só vai, assim, folhear. A gente vai entender o que tem nesse livro. Então, o intuito desse nível, o segundo nível inspecional, é você entender o que tem desse livro, o que tem dentro desse livro. Então você vai ler os capítulos, o sumário, você vai ler tudinho isso, porque essa leitura é como se fosse um mapa. Então você lendo os capítulos, o sumário, você vai ter um mapa nas suas mãos que vai mostrar aonde o autor está te levando. Então você vai saber tudo isso fazendo essa leitura inspecional. Aí, o segundo passo da leitura inspecional é você ler o livro inteiro. Então tá, você pegou um livro de comunicação, você leu os capítulos, o sumário, você entendeu tudo e falou, não, esse livro vai ser para mim e eu vou ler, porque nesse capítulo mostra as habilidades que eu quero. Então, através dos capítulos, do sumário e o que o autor, através do sumário, me explicou, esse livro eu vou conseguir ler, que ele vai atingir meu objetivo. Então tá, eu entendi isso, agora eu vou ler o livro inteiro. E nesse nível do inspecional, o segundo tópico do nível inspecional, ele fala, quando a gente lê um livro inteiro, vai aparecer, o bom livro vai aparecer algumas palavras que a gente não entende. Então, vai haver muito do vocabulário da pessoa. Quando a pessoa se depara com uma palavra que não entende, ele fala que
o erro é a gente pegar o dicionário e ir buscar essa palavra. Porque a gente, quando vai buscar uma palavra no dicionário, a gente esquece o que a gente leu anteriormente. E às vezes a pessoa para ali. Porque depois dessa procura, a pessoa não vai conseguir ter mais raciocínio para ler o livro. E ela vai fazer isso com todos. Porque, querendo ou não, vai ser chato toda vez que parar pra gente buscar uma palavra que a gente não entendeu. E a gente acaba desistindo do livro. E já aconteceu isso comigo. Então, ele falou assim que é importante a gente ler seguido, sem parar. Porque às vezes, num capítulo, você lendo sem parar, mesmo que tenha a palavra que você não sabe o significado, você vai entender com o contexto. Aí, se você parar, se você desistir, não vai ter como você entender o livro. E, querendo ou não, vai ser chato. A gente, toda vez que lê uma palavra e a gente não conseguir entender a palavra e a gente parar. Aí ele falou assim que é fundamental a gente seguir. Agora, depois disso, depois que eu li o livro, fiz tudo bonitinho, li o livro sem parar, mesmo com a dificuldade, talvez eu entenda. Então, eu vou pro terceiro nível, que é o analítico. Aí que o negócio pega também. Aí que o negócio pega. O terceiro nível vai mostrar se a gente entendeu realmente do livro. O que o autor quis nos dizer através desse livro. Aí ele fala das técnicas, né? Quando chegar nesse nível 3, que é você resumir todos os capítulos, resumir o que você entendeu, o que o autor quis dizer. Aí você, vai analisar mesmo, capítulo por capítulo. Aí você vai juntar, aí você vai saber o que o autor quis dizer. Se você sabe o que o autor quis dizer, você entendeu. Então, você sabe do assunto. Você vai saber o que o autor quis transmitir para você. Aí tá bom. Nesse nível, o terceiro nível, tá ótimo. Eu peguei o livro, né, de comunicação, li lá os capítulos, li o sumário, entendi que esse livro é bom para mim, então vou ler tudo de uma vez. Li o livro todo de uma vez e analisei capítulo por capítulo o que o autor quis dizer e eu entendi o que ele quis passar para mim. E aí tá tudo bem. Aí tá, vamos supor que eu entendi, aí eu vou usar as técnicas de comunicação que o autor me mostrou com o texto prático, teórico dele e vou usar para mim. E eu tô feliz porque eu atingi meu objetivo. Agora, esse quarto tópico é muito complexo e muito difícil. A maioria das pessoas não sabia dessa técnica. O autor fala que a maioria das pessoas não sabe dessa técnica, que também é uma técnica muito difícil. E essa técnica pode demorar meses ou anos. Eu vou falar. A última nível é o nível sintópica. É quando a gente quer aprofundar muito no assunto, ser experiente no assunto mesmo. Você vai pegar 3 ou 5 livros de comunicação. Aí você vai juntar isso tudo, vai ter, cada um você vai ler do jeito, através dos níveis. Cada um você vai ler com essa técnica. Cada um você vai ler com essas técnicas de níveis. Nível elementar, nível excepcional, analítico e sintópica.
Aqui também você vai ler esse livro, Comunicação Elementar, Excepcional, Analítica e Sintópica. E todos os livros você vai ler assim, até que você juntar todos o conhecimento de comunicação que você teve nesses livros e você ter você vai conseguir ter um repertório enorme. Porque, às vezes, esses 5 livros, você vai conseguir ter uma ideia que nenhum desses livros conseguiu ter. Você, com a sua visão, depois de ler esses 5 livros, vai ter uma visão diferente desses 5 aqui. Tipo, você vai pegar todas as referências, todos os conhecimentos desses 5 autores. Então, como se fosse você tá conversando com essas 5 pessoas. Você vai pegar 5 ideias desses 5 livros e você vai formar a sua própria ideia. Que às vezes esses 5 autores não teve, só você teve. Só você teve essa ideia. Então, esse último nível é muito complexo porque ele vai fazer você se esforçar bastante. Se esforçar bastante nesse assunto. Já pensou você pegar 10 livros de comunicação e fazer esse último nível, uma leitura sintópica nele? Tipo, você vai ser um expert, vai ser um experiente com essas técnicas de níveis de leitura. Vai ser um experiente. Então, a maioria das pessoas não faz, nem sabia que tem como fazer isso, né? Tem como fazer isso. Aí ele falou, é fundamental a gente, né, conhecer esses níveis de leitura. Eu mesma, eu vou fazer com o próximo livro meu, mas vai ser só 2 livros, os 2 com o mesmo assunto. Aí eu vou fazer essa leitura sintópica dele, para mim ter a minha própria visão. Às vezes eu vou ter uma visão que esses 2 leitores não teve, né? Aí tá bom, gente. Eu queria mostrar aqui para vocês, o que eu entendi do livro. E eu peguei um tema, não é um tema. Eu peguei um capítulo do livro que eu achei fundamental trazer aqui para vocês, porque isso é a base de tudo que a gente vai pegar para ler. Pode ser um livro, pode ser um livro de escola, um noticiário. Temos que ter esse nível, realizar esse nível de leitura para a gente ler alguma coisa, porque esse nível é um nível objetivo. Você não tá pegando um livro à toa, nem tá lendo um noticiário à toa. Se você não entendeu, é porque a sua leitura não teve técnicas. Você não teve técnicas para ler um livro, um noticiário. Pode ser até simples, mas a gente precisa fazer isso. Depois que eu li esse livro, eu tô fazendo isso com tudo, até no post do Instagram. Até com o post do Instagram, você entendeu? Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal e vem ver minha evolução, tá bom? E eu espero que eu tô ajudando vocês. Cada dia meu objetivo é melhorar aqui no YouTube, né? Principalmente minha comunicação. Minha comunicação é péssima, minha dicção é péssima e eu tenho que melhorar. E é isso, gente. Deixa eu arrumar minha casa. Deixa eu ver os meninos também aqui, meus filhos. Tá aqui no quarto.
Se você, não sei se dá pra escutar eles assistindo. Então é isso, gente. Deixa eu arrumar a casa.